Você já parou para pensar o que realmente falta para Jesus voltar? Esse é um dos temas mais discutidos entre cristãos, gerando diferentes opiniões e até mesmo algumas loucas teorias. Mas alguns acreditam que estamos muito perto desse grande acontecimento, enquanto outros pensam que ainda tem muitas profecias a serem cumpridas. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Será que existe um checklist profético com eventos específicos que precisam acontecer antes da volta de Jesus? Ou será que ele pode voltar a qualquer momento sem aviso prévio? A verdade é que essa é uma das perguntas mais intrigantes da fé cristã, e entender os sinais de Jesus pode nos ajudar a discernir o tempo em que vivemos. Hoje, então, a gente vai explorar esse assunto de forma mais clara, direta, objetiva, olhando sempre para a Bíblia e vendo o que realmente falta para esse dia tão esperado finalmente chegar. Mas antes, eu queria ressaltar para vocês, como sempre, aqui na descrição do vídeo tem links de estudos bíblicos que você pode estar adquirindo para poder melhorar a sua caminhada de fé cristã e o seu relacionamento com Deus, tá? Esses materiais me ajudam a continuar mantendo o canal aqui de pé e a trazer conteúdo muito bom para vocês, certo? Voltando ao assunto principal desse vídeo, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a volta de Jesus é que ninguém sabe nem a hora, nem o dia exato em que isso vai acontecer. O próprio Cristo deixou isso bem claro em Mateus 24, versículo 36, dizendo que essas informações pertencem somente ao Pai. Ou seja, qualquer tentativa de marcar uma data exata para a segunda vinda já começa errada, pois vai contra a palavra de Deus. Mas isso não significa que estamos no escuro sobre o assunto. Embora o momento exato seja desconhecido, Jesus nos deixou vários sinais para que estivéssemos atentos e preparados. Ele comparou esses sinais a folhas de figueira que anunciam a chegada do verão. Mateus 24, 32 a 33. Só dá uma lida e conferir o que está sendo dito. Embora a gente não saiba o momento exato, podemos reconhecer quando ele estiver próximo. E esses sinais não são poucos, tá? Ao longo dos evangelhos e das cartas apostólicas, encontramos diversas pistas sobre como será o mundo antes da volta de Cristo, desde eventos globais até mudanças no comportamento humano. Então, se a gente quiser entender o que falta para a volta de Jesus, precisamos olhar para esses sinais com atenção e discernimento. Um dos principais sinais que Jesus mencionou sobre os últimos dias é o crescimento da maldade na terra, que praticamente é muito evidente. Em Mateus 24, versículo 12, ele alertou que, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E quando olhamos ao nosso redor, não tem como negar que esse versículo descreve perfeitamente a nossa realidade. A violência está em todo lugar, crimes brutais acontecem diariamente e a corrupção domina governos e instituições. A injustiça se espalha e muitos parecem não ter mais um senso claro do certo e do errado. O que antes era considerado inaceitável, hoje em dia é normalizado. Eu nem vou entrar nesse demérito, mas valores que por séculos foram a base da sociedade estão sendo descartados e o egoísmo tem tomado o lugar do amor ao próximo. A compaixão, a empatia, o respeito cada vez mais raros, quando a intolerância, o ódio, a busca desenfreada pelo próprio interesse crescem de forma assustadora. Tudo isso confirma o que a Bíblia já havia previsto. Estamos vivendo tempos em que muitos perderam o temor a Deus e passaram a agir como se ele não existisse. Mas essa frieza espiritual não acontece de um dia para o outro, tá? Ela é o resultado de um afastamento gradual da verdade. É um processo. Por isso, esse sinal não deve ser apenas um alerta sobre a proximidade da volta de Cristo, mas também nos leva a refletir sobre a nossa própria fé. Será que estamos deixando nosso amor a Deus esfriar junto com o mundo? Reflita nisso, tá? Outro sinal fundamental que Jesus mencionou é a pregação do evangelho em todo o mundo. Em Mateus 24, versículo 14, ele disse claramente que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, antes da volta de Jesus, a mensagem da salvação precisa alcançar todas as partes da terra. No passado, essa missão parecia impossível, já que muitos lugares eram inacessíveis e a comunicação era extremamente limitada. Mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, da internet, das redes sociais, essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. É muito mais fácil eu apenas ligar um microfone, falar de Jesus e postar um vídeo. Pessoas que antes jamais teriam acesso à Bíblia agora podem ouvir sobre Jesus com apenas um clique.
Missionários conseguem alcançar regiões remotas usando transmissões via satélite, aplicativos, vídeos e entre outros. Até mesmo países onde o cristianismo é proibido estão sendo impactados através de conteúdos digitais e testemunhos pessoais. Nunca antes na história tivemos tantos recursos para compartilhar a palavra de Deus como o mundo inteiro. E se a propagação do evangelho é um dos últimos sinais antes do fim, podemos dizer que estamos mais próximos do que nunca da volta de Cristo. No entanto, essa missão ainda não acabou. Ainda há povos, tribos e línguas, nações e entre outros que precisam ouvir essa mensagem. E Deus conta com cada um de nós para sermos parte desse grande movimento. A pergunta é: estamos fazendo nossa parte para que esse sinal se cumpra? Um outro sinal evidente que Jesus mencionou são os eventos naturais e cósmicos que afetariam o mundo antes da sua volta. Em Lucas 21, versículo 11, ele alertou que haveria grandes terremotos, fomes, pandemias e, além de coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Esses fenômenos sempre existiram ao longo da história, mas a Bíblia sugere que, à medida que o fim for se aproximando, eles vão se intensificar, acontecendo com mais frequência e maior impacto, como dores de parto, versículo 8 de Mateus 24. Isso significa que acontecimentos não apenas continuariam acontecendo, mas também aumentariam em magnitude, assim como as contrações de uma mulher prestes a dar à luz, que vão ficando mais fortes e próximas umas das outras. E o que nós temos visto hoje em dia? Terremotos devastadores ocorrendo em diferentes partes do mundo, deixando destruição e milhares de mortes. Fomes assolando diversas nações, especialmente em países onde conflitos e crises econômicas impedem o acesso a alimentos. E pandemias como a recente Covid-19, que mostrou como um vírus pode parar o mundo inteiro em questão de meses. Além disso, fenômenos climáticos extremos como tempestades, incêndios florestais, derretimento de geleiras, tudo isso tem sido cada vez mais comum. Isso tudo aponta para o cumprimento desse sinal, mostrando que o planeta já está gritando, aguardando a redenção e o final dos tempos. O mais impressionante é que, mesmo com tantos avisos da natureza, muitos ainda ignoram esses sinais e continuam vivendo como se nada tivesse acontecendo. Mas, para aqueles que são atentos às Escrituras, esses eventos são um lembrete, claro, de que a volta de Jesus está se aproximando, e de que precisamos estar preparados. Outro ponto crucial que antecede a volta de Jesus é a apostasia, ou seja, abandono da fé verdadeira. Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2:3 que antes da manifestação do anticristo, da segunda vinda de Cristo, haveria uma grande rebelião contra Deus. E se olharmos ao nosso redor, não é difícil perceber que isso já está acontecendo. Igrejas que antes eram firmadas na palavra de Deus, agora se afastam das Escrituras, adotando ensinamentos que agregam mais ao público do que a Deus. Pregações que antes falavam sobre arrependimento, santidade, salvação, agora focam mais em prosperidade, motivação, bem-estar, como se o evangelho fosse apenas um meio de alcançar sucesso na vida. Além disso, vemos muitas pessoas trocando sua fé por filosofias humanas, relativizando a verdade, dizendo que cada um tem a sua própria crença, acreditando que o evangelho tem que se moldar a você, como se tudo isso, todas as religiões levassem ao mesmo Deus. Há um crescente desinteresse pela leitura da Bíblia, pela oração, pela busca de uma vida transformada. Muitos que antes serviam a Cristo com zelo, agora vivem de forma indiferente, sem compromisso real com o reino de Deus. E isso não acontece apenas fora da igreja, tá? Mas também dentro dela, onde vemos divisões, escândalos e até líderes se desviando da fé. Esse afastamento progressivo é um sinal claro de que estamos vivendo nos tempos profetizados. A grande questão é: será que estamos firmes ou estamos nos deixando levar por essa onda de frieza espiritual? Esse sinal não é apenas uma profecia cumprida, mas um alerta para cada um de nós cristãos. Além de todos esses sinais, a Bíblia também nos alerta sobre o surgimento do anticristo, um período de grande tribulação que acontecerá antes da volta de Cristo. Em 2 Tessalonicenses 2, 8-10, Paulo fala sobre um líder enganador que virá com poder satânico, realizando sinais e maravilhas para enganar aqueles que rejeitam a verdade. Já em Mateus 24, versículo 21, Jesus descreve esse tempo como um período de sofrimento tão intenso que jamais houve algo parecido na história da humanidade. Esse será um momento de forte perseguição contra os verdadeiros cristãos, onde muitos serão pressionados a negar sua fé e seguir o sistema do anticristo. A grande discussão sobre isso é quando acontecerá o arrebatamento da igreja.
Alguns acreditam que os fiéis serão levados antes da tribulação, outros dizem que passarão por ela e só serão arrebatados depois. Mas, independentemente da ordem dos acontecimentos, uma coisa é certa: tempos difíceis virão antes da segunda vinda de Cristo. A maldade aumentará, o engano será mais forte, a fé de todos será testada como nunca aconteceu antes. Esse episódio marcará o confronto final entre o reino de Deus e as forças do inimigo, preparando o cenário para o reino triunfante de Cristo. Diante disso, nossa maior preocupação não deve ser quando exatamente essas coisas vão acontecer, mas sim se estaremos espiritualmente preparados para permanecer firmes até o fim. Na verdade, a pergunta crucial desse vídeo não é quando Jesus vai voltar, mas sim se eu, Miguel, ou você que está ouvindo isso, está preparado para a volta de Jesus. De nada adianta conhecer cada um dos sinais proféticos, estudar sobre o fim dos tempos, debater sobre datas, se a nossa vida não reflete um verdadeiro compromisso com Deus. A volta de Cristo não é apenas um evento futuro, mas uma realidade que deve impactar a forma como vivemos hoje. Jesus nos chama para ficarmos vigilantes, como servos que aguardam ansiosamente a chegada do seu Senhor. Isso significa viver em santidade, buscar um relacionamento sincero com Deus, permanecer firme na fé, independentemente das dificuldades que surgirem. Não basta apenas acreditar na segunda vinda de Cristo, é preciso que nossa vida demonstre essa esperança por meio de atitudes e escolhas alinhadas com a vontade de Deus. Muitas pessoas vivem como se tivessem todo o tempo do mundo, adiando sua decisão de seguir a Cristo, mas a Bíblia nos adverte que a vinda do Senhor será como ladrão à noite. Inesperada, repentina, rápida, sorrateira, ninguém tá esperando, só vai acontecer e pronto. Por isso, o mais urgente não é tentar prever o futuro, mas garantir que quando esse dia chegar, nós possamos ser encontrados em fidelidade. Afinal, quando Jesus voltar, não vai ter mais tempo para arrependimento. O momento de se preparar é agora. Isso significa que não devemos nos prender a especulações sobre datas ou tentar prever quando isso vai acontecer, mas sim viver de forma preparada todos os dias. A grande questão não é tentar descobrir o momento exato, mas estar pronto para quando esse dia chegar. Nossa responsabilidade é manter nossa fé firme, vivendo uma vida que agrada a Deus, cultivando um relacionamento sincero com Ele e não nos deixando enganar pelas distrações desse mundo. Além disso, temos um chamado claro: compartilhar o Evangelho com o máximo de pessoas possível. Se um dos sinais para a volta de Cristo é a sua mensagem alcançar a todas as nações, então cada um de nós tem um papel fundamental nesse processo. Precisamos ser luz nesse mundo, anunciando a verdade do reino e ajudando outras pessoas a se prepararem para esse grande dia. A pergunta não é apenas o que falta para Jesus voltar, mas também o que eu estou fazendo enquanto espero. Ele pode voltar a qualquer momento, como eu já falei, e a melhor forma de aguardar esse dia é vivendo cada dia como se fosse útil, com fé, amor, compromisso com a missão que Ele nos deixou. Então me pergunto, você está pronto para esse grande dia? Se Jesus voltasse hoje, como Ele te encontraria? Essa é a reflexão mais importante que nós podemos fazer. Se tudo que você viu nesse vídeo passou batido pela sua mente, não se esqueça dessa pergunta. Você está pronto para a chegada de Cristo? Se Jesus voltasse hoje, como Ele te encontraria? A gente não sabe quando Ele vai voltar, mas a Bíblia nos ensina que devemos viver como se esse momento pudesse acontecer a qualquer instante. Estamos prontos espiritualmente para isso? Nossos corações estão alinhados de verdade com a vontade de Deus? Será que estamos vivendo de forma que honre a Cristo? Nós estamos dando testemunho correto, sendo exemplo, ou estamos deixando nos levar pela rotina e pelos apelos do mundo caído? Não basta apenas esperar pela volta de Cristo. Precisamos nos preparar diariamente, renovando nossa fé, corrigindo nossas falhas e sendo testemunhas da sua graça e misericórdia. O grande dia com certeza vai chegar. E a questão é, você está realmente pronto para se encontrar com Ele? Reflita sobre isso e se esse tema tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com amigos, familiares, irmãos da igreja, qualquer pessoa que você conheça. Se cada um compartilhar com 50 pessoas e essas 50 pessoas compartilharem outras 50, eu tenho certeza que o evangelho vai ser pregado muito rápido. E mais uma vez, eu quero lembrar, os links que estão aqui na descrição são estudos bíblicos que podem estar ajudando você na sua caminhada de fé, na sua comunhão com Deus e ajudando o canal a continuar espalhando a mensagem de esperança para outras pessoas. Vamos juntos, tá? Espalhar essa mensagem de esperança e preparação. Preciso da sua ajuda para fazer isso acontecer e que possamos estar prontos para quando esse grande dia chegar. Até a próxima.